Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá, amigos e irmãos, que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja com todos. Bem-vindos a mais uma aula virtual da nossa Escola Bíblica. Durante a pandemia, você sabe que fomos obrigados a nos adequar. Não podíamos e ainda não devemos nos reunir em um espaço muito pequeno, como uma sala de aula, para os nossos estudos semanais, mas nem por isso deixamos de nos encontrar para debater e aprender uns com os outros sobre a Palavra de Deus. E felizmente, pelos acessos que temos registrado, parece que estamos atingindo nosso objetivo. Na última semana fizemos mais um pequeno ajuste. Não sei se você percebeu, mas nós disponibilizamos o vídeo de estudo da semana mais cedo no nosso canal do YouTube. Agora você pode assistir ao conteúdo na quinta-feira. E daí tem mais tempo para fazer as suas reflexões e depois compartilhar o que aprendeu em uma das nossas salas de aulas virtuais, que funcionam nos horários que aparecem aqui na tela, mas que podem também ser vistos com mais calma em nosso site, no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Já estamos pensando em retornar com os nossos cultos presenciais em nossa igreja, mas ainda não sabemos exatamente como funcionará a Escola Bíblica Dominical. Portanto, fique atento em nossas mídias e esteja bem informado das decisões tomadas, ok? Vamos lá! Estamos na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, companheiro de viagens missionárias e agora designado por Paulo para cuidar da igreja em Éfeso, ainda recém-organizada e que justamente por isso precisa de liderança qualificada para enfrentar os desafios do dia a dia. Embora Timóteo seja ainda jovem, ele era a pessoa certa para conduzir a igreja. E como não sabia quando voltaria a Éfeso, Paulo escreve suas cartas para orientá-lo em sua missão. Entre outras coisas, ele precisa enfrentar os falsos mestres que promoviam falsas doutrinas, precisava aprender mais sobre o culto, sobre as responsabilidades sociais da igreja, sobre como enfrentar seus próprios medos e também sobre a liderança e funções pastorais. Tendo encarregado Timóteo da responsabilidade de garantir que a vida de oração na igreja esteja ordenada e que a adoração pública seja conduzida por homens e mulheres adequadamente, desmistificando a falsa acusação de machismo contra o apóstolo Paulo, como vimos na nossa aula anterior, ele agora prossegue e aconselha acerca daqueles a quem foi transferida a responsabilidade de certos ofícios da igreja. Paulo entra na questão da supervisão pastoral da igreja e das qualificações que os pastores devem ter. Bíblia e bloco de anotações em mãos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Este permanece sendo um tópico de vital importância em todo lugar e em cada geração, pois a saúde da igreja depende grandemente da qualidade, da fidelidade e dos ensinos dos seus ministros ordenados. Quem sabe você esteja dizendo agora, peraí, pastor, eu estudei o texto bíblico e fiquei confuso. Paulo vai falar aqui de bispos, mas e os pastores? E os presbíteros? Muito bem, você tem razão. A Bíblia faz uso mesmo destas palavras em referência à liderança na igreja. Então, primeiro eu quero compartilhar o significado de cada uma dessas palavras, ok? Pastor é uma palavra comum na Bíblia. Frequentemente se refere aos pastores de ovelhas, pessoas responsáveis pelos rebanhos. Tais homens protegiam, guiavam e alimentavam as ovelhas. Encontramos diversas passagens no Antigo Testamento em que a palavra é usada num sentido figurativo, em alusão aos guias espirituais de Israel. Deus mesmo é chamado de pastor desde a época dos patriarcas. O Salmo 23, por exemplo, descreve o Senhor como o pastor do seu servo fiel. O autor, Davi, um pastor de ovelhas na sua juventude, descreve o carinho e a proteção de Deus para com os seus seguidores. Bispo, palavra derivada do grego episcopos,
é um supervisor e é usada em referência ao dirigente de uma organização pública ou religiosa, enquanto presbítero ou ancião, em algumas versões, descreve alguém de idade mais avançada, denunciando assim uma certa maturidade. Quando estudamos o Novo Testamento, percebemos sem muita dificuldade que os termos empregados, que esses termos são empregados de modo intercambiável, em referência àqueles que devem ensinar e pregar, dirigir os negócios da igreja, pastorear o rebanho de Deus e preservar a igreja das heresias. Se é assim, então pastores, bispos e presbíteros não são três ofícios diferentes, e sim três palavras que descrevem aspectos dos mesmos homens. E diga-se de passagem, nada tem a ver com os títulos eclesiásticos usados nas diferentes confissões cristãs. Lembro ainda que quando Paulo afirma que quem almeja ou deseja ser bispo, almeja uma nobre função, ele não está se referindo a uma ambição pessoal de prestígio e poder que possa vir junto com o ministério ordenado. Ele está, na verdade, reconhecendo que o pastorado é uma função nobre, porque envolve cuidar do povo de Deus, dando condições para o seu desenvolvimento, e que é louvável desejar ter esse privilégio. É justamente por reconhecermos que é um dom do Espírito Santo de Deus, dado a quem ele escolhe para servir a igreja desta maneira, e não uma posição de destaque para alguém que deseja ser servido, nós batistas decidimos reconhecer dois oficiais na igreja apenas, pastores e diáconos. Isso não quer dizer que os irmãos presbiterianos estão errados. Lá eles usam pastores e presbíteros. Assim como também outras denominações que usam bispos e pastores. Nós entendemos que reconhecer apenas pastores e diáconos como os oficiais da igreja é mais simples, mais fácil e mais bíblico, e particularmente nós estamos satisfeitos. Essa seleção de candidatos para o pastorado implica, de acordo com Paulo, três pontos principais: o chamado de Deus, a aspiração e a convicção no coração da pessoa e passar pelo exame criterioso da igreja, quanto a se o candidato atende aos requisitos que o apóstolo agora passa a apresentar. Verso de número 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e não caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caiam em descrédito nem na cilada do diabo. O primeiro requisito de caráter geral é que o bispo ou pastor seja irrepreensível. Isto não significa ser imune a erros, porque neste caso apenas Jesus seria qualificado para a função. Paulo está falando do reconhecimento público de sua conduta irrepreensível. O restante do parágrafo está ocupado com os padrões de caráter e conduta que deveriam marcar o supervisor. A falta de qualquer desses padrões o desqualificaria para a liderança na igreja. Está claro que sua vida na igreja não pode ser considerada como independente de sua vida pessoal e doméstica. Ele deve ser reconhecidamente puro na conduta, disciplinado nos hábitos, equilibrado em suas opiniões e livre dos pecados que marcam a sociedade e a época em que ele vive. Olhando para essa lista de Paulo, nos parece que o requisito marido de uma só mulher é o que tem causado um debate mais longo e angustiante entre os estudiosos da Bíblia. A quem Paulo deseja excluir? Algumas suposições têm sido levantadas. Primeiro, sugere-se que Paulo esteja excluindo aqueles que nunca se casaram. Certamente ele presume que os pastores normalmente se casem, como eram casados os outros apóstolos. E sem dúvida a experiência do casamento e da vida familiar é algo que em muito contribui para o exercício do ministério. Posição que na verdade não se sustenta diante da afirmação de Jesus que alguns são chamados para permanecerem solteiros. A segunda sugestão, defendida por poucos,
era a de que o líder deveria ser uma pessoa que nunca tivesse pecado sexualmente em sua vida. Também pouco provável numa igreja formada por pessoas que vinham do paganismo. Outra alternativa sugere que Paulo está proibindo a poligamia, o que também parece pouco aceitável, pois na prática já não era mais aceita tanto no judaísmo da época como também no mundo greco-romano, apesar de ser licencioso. Houve também a sugestão de que o texto se refere ao novo casamento de líderes viúvos, o que, na verdade, também não se encaixa no pensamento de Paulo, como visto na carta que ele escreve aos Romanos. Uma quinta possibilidade de interpretação entende que Paulo está se referindo aos divorciados, o que, à luz do ensino neotestamentário sobre o divórcio, se mostra uma real possibilidade. Mas uma última interpretação, e provavelmente a mais plausível, afirma que Paulo está se referindo à fidelidade conjugal, opção claramente defendida na tradução da renomada New English Bible. A maioria dos comentaristas bíblicos também prefere essa alternativa, pois afirmam que, se Paulo desejasse, usaria a palavra divórcio, como fez em outras cartas. E, além do mais, todas as outras qualificações exigidas do pastor e também dos diáconos, como passaremos a estudar em seguida, dizem respeito ao seu presente e não a seu passado. A segunda função eclesiástica mencionada por Paulo nesta carta é o diaconato. Segundo o comentário bíblico NVI, a palavra diáconos é encontrada mais de 30 vezes no Novo Testamento e é normalmente traduzida por servo ou por ministro e denota alguém engajado em prestar algum serviço particular. É usada para descrever servos domésticos, governantes civis, pregadores e mestres, de uma forma geral, para denotar cristãos engajados na sua obra para o seu Senhor, ou uns para com os outros. Então assim Paulo orienta, verso 8. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. O diaconato foi instituído em Atos capítulo 6, tendo sido os homens escolhidos não somente os primeiros diáconos mencionados no Novo Testamento, mas também os primeiros nomeados na igreja para cuidar das questões administrativas, enquanto os pastores cuidavam da pregação da palavra e da vida espiritual da igreja. Basicamente, as qualificações para o diaconato coincidem com as do ofício dos pastores, enfatizado por Paulo em 4 áreas. A primeira é que os diáconos têm que ter domínio próprio, e por isso devem ser dignos ou respeitáveis, homens de uma só palavra, não amigos de muito vinho e nem de lucros desonestos, demonstrando assim ter controle sobre si mesmos. Depois, os diáconos devem ter convicções ortodoxas, apegando-se à revelação de Deus com uma convicção forte e sincera. A terceira área é alusiva ao seu desempenho. Os diáconos devem ser testados. Usando uma palavra moderna, devem atuar como trainee e, se aprovados, poderão servir como diáconos. E, finalmente, os seus relacionamentos familiares também devem ser observados. É óbvio que você percebeu que Paulo faz menção das mulheres no verso 11. Quem são elas? A quem Paulo se refere? Os comentaristas não estão de acordo quanto a se essas mulheres são diaconisas ou as esposas dos diáconos, pois a palavra usada por Paulo permite as duas interpretações. De qualquer modo, essas mulheres teriam que ser dignas, tal como os diáconos no verso 8, e não caluniadoras, mas tendo controle sobre a sua língua, sóbrias, tal como os bispos no verso 2, e confiáveis em tudo. Toda essa primeira metade do capítulo tanto vai encorajar as pessoas certas a se oferecerem para o ministério pastoral, como desencorajar os candidatos que deixam a desejar em relação a essas características. O que os desestimulará é que os padrões requeridos são elevados e a tarefa é árdua.
é imensa a responsabilidade de cuidar da Igreja de Deus. Mais uma vez eu quero aproveitar esta oportunidade e agradecer a você pelas suas orações em favor da liderança da nossa igreja. Nós, pastores e diáconos, dependemos integralmente da orientação e do suporte do Espírito Santo de Deus para desempenhar bem as funções que a nós são confiadas. Deixando o tema das qualificações para o pastorado, Paulo passa a abordar as qualificações da igreja, onde os pastores servem, pois a natureza do ministério é determinada pela natureza da igreja. Ele revela sua esperança de logo se reunir com Timóteo, se não em Éfeso, com certeza em Mileto. Mas ele reconhece que este plano pode não dar certo. Por isso, ele se vale de escrever uma carta para ter certeza de que as suas instruções alcancem o jovem pastor. Vejamos o verso 14. Escrevo estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. O desejo de Paulo é estar presente. É fazer ele mesmo as correções e os ajustes que precisam ser feitos na igreja, mas isso pode demorar. E ele precisa dar instruções sobre o que Timóteo deve fazer até que ele chegue. Por uma deliberada providência de Deus, as cartas do Novo Testamento vieram a ser escritas e foram preservadas para a edificação da igreja também nas gerações posteriores. Se as instruções dos apóstolos com respeito à doutrina, ética, unidade e missão da igreja tivessem sido dadas apenas sobre a forma oral, a igreja teria ficado como um viajante sem um mapa ou como uma embarcação sem leme. Mas pelo fato de as instruções apostólicas terem sido dadas por escrito, sabemos o que, de modo outro algum, nós teríamos tido conhecimento, ou seja, qual deve ser a conduta das pessoas da igreja. Paulo emprega 3 expressões para descrever a igreja, cada uma das quais ilustra um aspecto diferente dela. Afirma primeiro que a igreja é o oikos, ou a casa, a família de Deus. Quando nascemos de novo do Espírito, nos tornamos membros da família de Deus. Nos relacionamos com Ele na condição de nosso Pai e com os demais crentes como irmãos e irmãs, usufruindo da rica unidade na diversidade. Em seguida, Paulo descreve a igreja como uma comunidade inigualável, pois é a igreja do Deus vivo. O termo igreja tem muitos significados, todos muito importantes, mas em seu significado básico, abrange todos os que ouviram e atenderam à vocação divina, que são os chamados por Deus. É óbvio que podemos adorar a Deus em qualquer lugar, mas quando estamos reunidos em eclesia, em assembleia, a coisa é diferente. O pastor John Stott explica assim esse momento da igreja. Em nosso culto, dobramo-nos diante do Deus vivo. Pela leitura e exposição da sua palavra, ouvimos a sua voz falando conosco. Encontramo-nos com ele à mesa do Senhor, quando ele se dá a conhecer diante de nós pelo partir do pão. Em nossa comunidade, amamos uns aos outros, tal como ele nos amou primeiro, e o nosso testemunho torna-se mais arrojado e mais urgente. De fato, os descrentes que entrarem em nosso meio confessarão que Deus realmente está entre vocês. Você sente falta dos nossos cultos presenciais? Então prepare-se. Já estamos nos organizando e em breve, se você não pertencer ao grupo de risco da Covid-19, você poderá estar conosco tanto aos domingos quanto às quartas-feiras. A terceira descrição que o apóstolo faz da igreja é coluna e fundamento da verdade. O que Paulo quer dizer com verdade? Refere-se ao fato de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas não há dúvida de que o apóstolo tem particularmente em mente o mistério da piedade, que ele elabora no verso 16. Que segredo é esse? Não é outro senão o próprio Jesus Cristo, o segredo revelado da verdadeira piedade.
sua encarnação em todos os seus aspectos, a sua obra salvífica em especial, são a fonte da verdadeira piedade, o que Paulo expõe em poesia extraída provavelmente de um hino cristológico da igreja primitiva. Avançando um pouquinho mais agora para o 4º capítulo da carta, Paulo alerta Timóteo para o fato de os falsos mestres estarem negando o que a igreja confessa e assim levando pessoas a abandonar a fé e a abraçar a falsidade. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Aparentemente, a situação é fácil de ser compreendida. Certos mestres começavam a espalhar uma visão errada e algumas pessoas ingênuas lhes dão ouvido, são conquistadas por eles e, em consequência, abandonam a fé apostólica. Mas Paulo não tem uma visão superficial do que acontece numa situação assim e explica a Timóteo a dinâmica espiritual do que está por trás de tudo isso. A primeira causa do erro é diabólica. Aqueles que abandonarão a fé agirão desse modo porque estarão dando atenção ou seguindo espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Falando sobre a influência do Espírito da Verdade, ele declara que os falsos mestres estão debaixo da influência de espíritos enganadores. Nós temos a tendência de não levar isso muito a sério, mas precisamos lembrar que o diabo, nosso inimigo, não é apenas o tentador. Ele é também o enganador. E certamente por isso, tantas pessoas, incluindo aquelas que se acham cultas e esclarecidas, têm se deixado envolver pelas fantasias de tantas seitas, filosofias, entre outras coisas que existem por aí. Mas, em geral, o inimigo faz uso de pessoas para enganar outros, os quais Paulo chama de hipócritas e mentirosos, cuja consciência se tornou insensível por submissão persistente às influências malignas, ou porque eles carregam a marca registrada de propriedade do próprio Satanás. A forma específica de erro a que conduzem seus ingênuos seguidores é um falso ascetismo. Eles proíbem o casamento e o consumo de alimentos. O casamento e a alimentação relacionam-se com dois apetites mais básicos do ser humano, o sexo e a fome. Já expliquei em outra oportunidade, mas vou relembrar. Ascetismo é a doutrina que ensina abstenção de prazeres físicos. Propõe um conjunto de práticas, regras e evitações que vê no autocontrole um caminho para Deus. E surge da crença errônea de que a matéria é inteiramente má e o espírito inteiramente bom. Um dualismo que leva à licenciosidade. A resposta de Paulo a esses ensinos heréticos é clara. O casamento e certos alimentos que os falsos mestres estavam proibindo são dádivas ou presentes que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Como pode alguém desprezar o casamento e ainda proibi-lo quando ele foi instituído por Deus? Como pode alguém ordenar a abstenção de certos alimentos, uma vez que Deus os criou para serem recebidos com ações de graças? O que Deus fez e nos deu é para ser recebido e devemos agradecer-lhe por isso. Todas essas verdades precisam ser transmitidas por Timóteo aos irmãos. Então Paulo diz: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as palavras, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Por trás do ministério do ensino está a disciplina do estudo feito em particular. Todos os melhores mestres são os que se mantêm na condição de aprendizes. Eles ensinam bem porque aprendem bem. Assim, antes de ensinar a verdade a outras pessoas, é necessário que primeiro nós mesmos tenhamos nos alimentado dela. Deixando a metáfora da nutrição, Paulo agora passa para a vida de exercícios
de um atleta. Sendo jovem, Timóteo sabia da importância de praticar exercícios. Ele sabia que um treinamento é essencial para os atletas que pretendiam competir nos jogos, algo que era muito popular em todo o Império Romano naquele tempo. Assim ele diz: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Alimentação disciplinada e exercício físico são duas coisas indispensáveis para a saúde do corpo. Assim também ocorre no discipulado cristão. O que constitui o nosso alimento espiritual, como Paulo já esclareceu, são as verdades da fé e da boa doutrina. Quanto aos exercícios, que sejam também espirituais, baseados no temor e no amor a Deus. Pessoas piedosas são pessoas tementes a Deus, que passaram pela impressionante revolução da conversão cristã, deixando de ser centradas em si mesmos para ser centradas em Deus. Fábulas profanas e insensatas deveriam ser rejeitadas no processo. Havia uma tradição judaica de inventar histórias a partir do Velho Testamento, prática atribuída a senhoras idosas que costumavam a ser boas contadoras de histórias. Paulo, no entanto, alerta que essas histórias estavam confundindo a cabeça dos cristãos em Éfeso e em nada contribuíam para a edificação da igreja. Há um espaço para a arte, para a poesia e para a imaginação. O problema é quando alguém começa a misturar ensinamentos bíblicos com ficção, distorcendo a verdade. Em nossos dias, o perigo é o mesmo. Conheço muitos cristãos desenvolvendo doutrinas e teologias com base na série de livros Deixado para Trás ou A Profecia da Babilônia, de Tim LaRae, sem falar no filme A Cabana, de William Young. Livros e filmes que eu recomendo, mas apenas como distração saudável para a família. Se você quer aprender sobre o que a Bíblia diz, então fique aqui, na nossa escola bíblica. Quero terminar esse estudo de hoje lendo com você os versos 9 e 10. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Trabalhamos e lutamos. São metáforas usadas mais uma vez por Paulo, que falam da fadiga suportada e dos intensos esforços empreendidos na pregação do Evangelho e no fortalecimento das igrejas. O segredo da perseverança, dessa qualidade de persistência, pode ser encontrada na esperança que está no Deus vivo. Ele é o Criador e o sustentador de todos os homens. Como visto anteriormente, ele provê e oferece vida eterna por meio de sua obra salvífica a todos. Mas só aqueles que creem, conhecem e experimentam essas coisas de maneira especial. Assim nós chegamos ao fim de mais um encontro. A minha oração é que tenhamos todos uma semana de bênçãos. Que os anjos do Senhor continuem acampados ao redor dos seus servos e que a pandemia permaneça longe dos nossos lares. Muito obrigado por sua presença. É sempre muito bom ter você aqui conosco. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, nosso Redentor, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com este povo abençoado, hoje e para todo sempre. Amém. Uma boa semana para você. Fiquem com Deus.